Pessoal da live, a gente está começando mais uma terça-feira de estudos, pontualmente às 7, o pessoal está chegando, terminando de se arrumar. Fiquem à vontade, deixem as perguntas aqui na caixinha, os nomes para a corrente médica. Mais uns minutinhos a gente começa. Aqui tudo no capricho sempre. Zelando pelos mínimos detalhes, né? Yamanzi. Boa noite, Isa. Boa noite. Boa noite. Podemos todos, ok? Tem mais alguém lá? Não. Só tá com você? Cauê? Mas ele já tá aqui dentro? Tá. Tá bom, vamos esperar mais um pouquinho. Se alguém na live acompanhou a semana passada e ficou com alguma dúvida que não tenha dado tempo de responder, podem colocar aqui também que, sobrando tempo no final, a gente retoma algum assunto aí que esteja pertinente. Para todos? Acho que sim. Olha, cadeirinhas cheias. Pode. Então vamos lá, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada por estarem aqui. Tá frio hoje. Hoje é o último dia que eu vou estar coordenando. Semana que vem, Babá já está de volta. O pessoal da live também, quem tiver com saudade de Babá, semana que vem está aí. Obrigada também a todos que estão aí. Vamos começar então com a nossa oração e a nossa leitura. Grande Criador, agradecemos pela oportunidade de trabalho e aprendizado. Que possamos servir com humildade, caridade e equilíbrio. Que assim seja. Que assim seja. Hoje a leitura vai ser a continuação do capítulo 14, só que agora falando das outros tipos de mediunidade. A gente vai começar falando sobre os médiuns sensitivos ou impressionáveis. São assim designadas as pessoas capazes de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de arrepio geral que elas mesmas não sabem o que é. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, de maneira que a impressionabilidade é antes uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual não se deve confundi-la, pois há pessoas que não são neuricamente sensíveis e sentem mais ou menos a presença dos espíritos, ao passo que outras, muito suscetíveis, absolutamente não os percebem. Essa faculdade se desenvolve com o hábito e pode atingir uma tal sutileza que a pessoa dotada reconhece pela sensação não só a natureza boa ou má do espírito que se aproximou, mas também a sua individualidade, como o cego reconhece, por um certo não sei que, a aproximação dessa ou daquela pessoa. Ela se torna em relação ao espírito um verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um mau espírito, pelo contrário, é penosa, angustiosa e desagradável. Tem como que um cheiro de impureza. Agora, próximo é os sobre médiuns audientes. São os que ouvem a voz dos espíritos. Como já dissemos ao tratar da pneumatofonia, é algumas vezes uma voz interna que se faz ouvir no foro íntimo. De outras vezes, é uma voz externa, clara e distinta como a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem assim conversar com os espíritos. Quando adquirem o hábito de comunicar-se com certos espíritos, os reconhecem imediatamente pelo timbre da voz. Quando não se possui essa faculdade, pode-se também comunicar com o espírito através de um médium audiente que exerce o papel de intérprete. Esta faculdade é muito agradável
quando o médium só ouve espíritos bons, ou somente aqueles que ele chama. Mas não se dá o mesmo quando um espírito mau se apega a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis, e algumas vezes as mais inconvenientes. É necessário, então, tratar de desembaraçar-se pelo meio que indicaremos no capítulo de obsessão. Sobre os médiuns falantes. Os médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são propriamente médiuns falantes. Estes, na maioria das vezes, não ouvem nada. Ao servir-se deles, os espíritos agem sobre os órgãos vocais, como agem sobre as mãos dos médiuns escreventes. O espírito se serve para a comunicação dos órgãos mais flexíveis que encontra no médium. De um empresta as mãos, de outro as cordas vocais, e de um terceiro os ouvidos. O médium falante, em geral, se exprime sem ter consciência do que diz, e quase sempre tratando de assuntos estranhos às suas preocupações habituais, fora de seus conhecimentos e mesmo do alcance da sua inteligência. Embora esteja perfeitamente disperso e em condições normais, raramente se lembra do que diz. Numa palavra, a voz do médium é apenas um instrumento de que o espírito se serve, e com o qual outra pessoa pode conversar com este, como faz no caso do médium audiente. Mas nem sempre a passividade do médium falante é assim completa. Há os que têm intuição do que estão dizendo no momento em que pronunciam as palavras. Voltaremos a trabalhar dessa variedade quando nos referirmos aos médiuns intuitivos. Sobre os médiuns videntes. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Há os que gozam dessa faculdade em estado normal, perfeitamente acordados, guardando lembranças preciosas do que vê. Outros só a possuem em estado sonambúlico, ou aproximado do sonambulismo. É raro que essa faculdade seja permanente, sendo quase sempre o resultado de uma crise súbita e passageira. Podemos incluir na categoria de médiuns videntes todas as pessoas dotadas de segunda vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho é também uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente a mediunidade da vidência. Explicamos esse fenômeno no capítulo 4, Manifestações Visuais. O médium vidente acredita ver pelos olhos como os que têm a dupla vista, mas na realidade é a alma que vê. E por essa razão, eles tanto veem com os olhos abertos ou fechados. Dessa maneira, um cego pode ver os espíritos como os que têm visão normal. Seria interessante fazer um estudo sobre essa questão, verificando se essa faculdade é mais frequente nos cegos. Espíritos que viveram na Terra como cegos nos disseram que tinham, pela alma, a percepção de alguns objetos e que não estavam mergulhados numa escuridão completa. Devemos distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras ocorrem com mais frequências no momento da morte de pessoas amadas ou conhecidas, que vêm advertir-nos de sua passagem para o outro mundo. Há numerosos exemplos de casos dessa espécie, sem falar das ocorrências de visões durante o sono. De outras vezes, são parentes ou amigos que, embora mortos há muito tempo, aparecem para nos avisar de um perigo, dar um conselho ou pedir uma ajuda. Essa ajuda é sempre a execução de um serviço que ele não pôde fazer em vida, ou o socorro das preces. Essas aparições constituem fatos isolados, tendo um caráter individual e pessoal. Não constituem, pois, uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos frequente, de ver os espíritos que se aproximam mesmo que estranhos. É essa faculdade que define o médium vidente. Entre os médiuns videntes, há os que veem somente os espíritos evocados, podendo descrevê-los com minuciosa exatidão. Conseguem descrevê-los nos menores detalhes dos seus gestos, da expressão, fisionomia, traços característicos do rosto, roupa e até mesmo o sentimento que revela. Há outros que possuem a faculdade em sentido mais geral, vendo toda a população espírita do ambiente ir e vir. Poderíamos dizer, entregue a seus afazeres.
Assistimos certa noite à representação da ópera Oberon, ao lado de uma excelente médium vidente. Havia no salão grande número de lugares vazios, mas muitos estavam ocupados por espíritos que pareciam acompanhar o espetáculo. Alguns se aproximavam de certos espectadores e pareciam escutar as suas conversas. No palco se passava outra cena. Por trás dos atores, muitos espíritos joviais se divertiam em contracená-los, imitando-lhes os gestos de maneira grotesca. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores, esforçando-se por lhes dar mais energia. Um desses mantinha-se junto a uma das principais cantoras. Julgamos as suas intenções um tanto levianas e o evocamos após o baixar da cortina. Atendeu-nos e reprovou com severidade o nosso julgamento temerário. Não sou o que pensas, disse. Sou seu guia, o seu espírito protetor. Cabe-me dirigi-la. Após alguns minutos de conversação bastante séria, deixou-nos dizendo: adeus, ela está no seu camarim e preciso vê-la. Preciso velar por ela. Evocamos depois o espírito de Weber, autor da ópera, e lhe perguntamos o que achava da representação. Não foi muito má, respondeu, mas fraca. Os atores cantam, mas faltou inspiração. Espera, acrescentou. Vou tentar insuflar-lhes um pouco do fogo sagrado. Vimo-lo então sobre o palco, patrando acima dos atores. Um eflúvio parecia se derramar dele para os intérpretes, espalhando sobre eles. Nesse momento, verificou-se entre eles uma visível recrudescência da energia. Eis outro fato que prova a influência dos espíritos sobre os homens, sem que estes o percebam. Assistimos a uma representação teatral com outro médium vidente. Conversando com o espírito espectador, disse-nos ele: estás vendo aquelas duas senhoras sozinhas num camarote de primeira? Pois bem, vou me esforçar para tirá-las do salão. Dito isso, foi se colocar no camarote das senhoras e começou a falar-lhes. Súbito, as duas, que estavam muito atentas ao espetáculo, se entreolharam, parecendo consultar-se, e a seguir se foram, não voltando mais. O espírito nos fez então um gesto galado, significando que cumprira a palavra, mas não o pudemos rever para pedir-lhe maior explicação. Muitas vezes fomos assim testemunhas do papel que os espíritos exercem entre os vivos. Observamo-los em diversos lugares de reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, núpcias e etc. E em toda parte os encontramos atiçando as más paixões, insuflando a discórdia, excitando as rixas e regozijando com suas proezas. Outros, pelo contrário, combatem essa influência perniciosa, mas só raramente são ouvidos. A faculdade de ver os espíritos pode sem dúvida se desenvolver, mas é uma dessas faculdades cujo desenvolvimento deve processar-se naturalmente, sem que se provoque, senão se quiser expor-se às ilusões da imaginação. Quando temos o germe de uma faculdade, ela se manifesta por si mesma. Devemos, por princípio, contentar-nos com aquelas que Deus nos concedeu, sem procurar o impossível, porque então, querendo ter demais, arrisca-se a perder o que já tem. Quando dissemos que os casos de aparições espontâneas são frequentes, não quisemos dizer que sejam comuns. Quanto aos médiuns videntes, propriamente ditos, são ainda mais raros e temos ainda muitas razões para desconfiar dos que pretendem ter essa faculdade. É prudente não lhe dar fé, senão mediante prova positiva. Não nos referimos aos que alimentam a ridícula ilusão dos espíritos glóbulos, de que tratamos no número 108, mas dos que pretendem ver espíritos de maneira racional. Algumas pessoas podem, sem dúvida, enganar-se de boa fé, mas outras podem simular essa faculdade por amor próprio ou por interesse. Nesse caso, deve-se particularmente levar em conta o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais da pessoa. Mas é sobretudo nas questões circunstanciadas que se pode encontrar o mais seguro meio de controle, porque há circunstâncias que não podem deixar dúvidas, como nos casos de exata descrição de espíritos que o médium jamais teve ocasião de conhecer quando encarnado. O caso seguinte pertence a essa categoria. Uma senhora viúva, cujo marido se comunica frequentemente com ela, encontrou-se um dia com um médium vidente, que não a conhecia, nem a sua família. E o médium lhe disse: veja um espírito ao vosso lado.
Ah, disse a senhora, é sem dúvida o meu marido, que quase nunca me deixa. Não, respondeu o médium, é uma senhora de certa idade que está penteada de maneira estranha com uma fita branca na testa. Por essa particularidade e outros detalhes descritos, a viúva reconheceu sua avó, sem perigo de erro, e na qual nem sequer pensava nesse momento. Se o médium quisesse simular a faculdade, seria mais fácil aproveitar o pensamento da senhora. Mas ao invés do marido que a preocupava, ele viu uma mulher com um penteado especial de que nada lhe poderia dar ideia. Esse caso prova ainda que a visão do médium não era o reflexo de qualquer pensamento alheio. Então essa é a leitura de hoje. Aí hoje eu queria sugerir uma coisa diferente. Em vez de bate-bola, pergunta e resposta, a gente pode discutir alguns pontos e aí vocês também trazem a opinião de vocês, sem ser o certo e o errado, ou o que é isso, o que é aquilo. O que vocês acham? Ótimo. Legal? Aí uma das questões que a gente pode levantar, aí a gente vai lá no começo sobre os médios sensitivos, que foram os primeiros, se essa habilidade ela pode ser refinada, se a gente tem que nascer com ela, se a gente pode despertar ela. É uma discussão que a gente já teve anteriormente em alguns casos, então é uma coisa que dá pra gente debater. O que vocês acham? Eu ouvi uma vez um comentário de uma palestrante, acho que é Mayra Rocha, que ela é muito famosinha nesse meio do kardecismo, e acho que é ela, e ela contando que ela, através do mentor dela, né, ela tomou conhecimento que nessa encarnação não estava previsto para ela a parte de psicografia. Ela não estava previsto ela ter essa mediunidade, mas que ela, né, até por uma questão de livre-arbítrio, foi caminhando, mudou ali, talvez ali a rota do que estava previsto e desenvolveu eventualmente essa habilidade. Então, nesse sentido, eu acredito que acho que pode ser que a gente consiga sim desenvolver habilidades, mas também, por outro lado, não acho que a gente consiga sem que a gente tenha ali uma aprovação superior. Então, olha, tá bom, então acho que isso aqui, se esse filho está querendo ir nesse caminho, e é um caminho bom, acho que a gente pode conceder essa mediunidade a mais, ou E você acha que uma reforma íntima, por exemplo, então você começar a cuidar do que você pensa, você acha que isso vai melhorar a questão da sua mediunidade, a mediunidade em si, ou vai melhorar, por exemplo, a comunicação de quem vai chegar perto de você? A pergunta é para todo mundo, tá, gente? Aqui ele tá com eu acho que essa questão da reforma íntima coisa que a gente, né, ouve não só no kardecismo, mas são similares do que a gente ouve na Umbanda, relacionado a cuidados que a gente vai ter com alimentação, preceitos, enfim. Eu acredito que eles vão ajudar em qualquer desenvolvimento, mas muito nessa questão da nossa conexão. Eu não acredito que assim, qualquer habilidade que a gente vai desenvolver nesse sentido, né, de mediunidade, assim como, né, o primeiro ponto que a gente estava falando, não acho que vai ser uma coisa concedida, sempre. Mas se a gente não conseguir melhorar essa conexão, e aí eu acho que a reforma íntima é um dos caminhos necessários, eu acho que talvez a gente não consiga, né? Talvez a gente não consiga chegar lá. Você quer falar? Eu concordo com a primeira parte do que o Cauê falou, não concordo com a segunda. Eu acho que, como você falou que hoje é dia de discussão, vamos debater hoje. Vou deixar aqui as minhas reflexões. Então, primeiro sobre a questão
do médium sensitivo, se todos podemos ser médiums ou se isso é um dom porque somos especiais. Não, eu acho que, na minha opinião, sem muito embasamento teórico, né? Acho que depois você ou talvez o Babá possa trazer uma resposta se de fato existe uma. Mas, na minha opinião, todos nós temos a habilidade de comunicação. Sim. E se um médium, ele pressupõe que ele tem uma sensibilidade para receber essas intuições ou para, não é o caso da pergunta especificamente, mas para escrever ou para ouvir ou o que quer que seja, eu acho que todos nós poderíamos nos comunicar desde que a gente estivesse disponível para essa comunicação. Então, uma pessoa que está disponível, que quer aprender, talvez ela não tenha tanta facilidade quanto o outro, que já tem essa sensibilidade mais, né, mais dele, né, ou dela. Mas eu acho que isso se desenvolve. Agora, sobre a questão da reforma íntima, eu sou da opinião que o médium deveria ter por obrigação, por isso que eu falei que é uma opinião pessoal, diariamente ter essa autorreflexão, essa autopercepção, esse autocuidado, não só do seu corpo, mas eu acho que principalmente da sua mente. Dele vigiar os pensamentos, dele aplicar no dia a dia tudo que ele aprende com as próprias entidades ou com as entidades que ele passa, porque se a nossa comunicação, isso foi discutido em outras reuniões aqui, se a nossa comunicação, ela pressupõe que a gente tem que estar no mesmo padrão de vibração daquele espírito, né? Então, cabeça firme para a gente falar com as nossas entidades, ou quando a gente está mal, a gente abre porta para alguns eguns, eu acho que quanto mais a gente estiver reformado, mais elevado fica nosso padrão de pensamento e, portanto, a gente fica mais disponível para que mais espíritos de luz venham trazer suas comunicações. Então, nesse ponto aí que eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Sim, a leitura em si, ela diz que todos, né, nós somos naturalmente médiums, independente de qual faculdade mediúnica, mas, de qualquer forma, a gente pode também desenvolver e melhorar. A reforma íntima, ela vai ajudar, ela não tem a ver com a mediunidade, sim, mas ela vai ajudar nessa questão. Então, quanto mais firme for a cabeça do médium, mais ele se controlar em questão de ética e moralidade, ele vai atrair para si espíritos superiores. Então, ele acaba se fechando um pouco para espíritos zombeteiros e espíritos inferiores. Mas isso não quer dizer que ele vai se fechar para espíritos sofredores. Porque o espírito sofredor, ele vem com os guias espirituais. Por isso que eles conseguem acessar mesmo o médium que tem a cabeça super firme. Porque aí entra na questão da caridade, que é para isso que somos médiuns. Então, os espíritos que precisam de ajuda, eles precisam alcançar a gente, mesmo que não vibrem da mesma maneira. Então, é importante que tenha essa reforma íntima em cada um de nós, para isso, para a gente conseguir atrair para a gente os espíritos que vão nos ajudar e para a gente conseguir atender os espíritos que precisam de ajuda. Alguém mais tem opinião sobre isso? Peraí. Inclusive, pessoal da Cecília, tá? Mas pode falar. A gente leva o microfone aí. Sim, acho que dentro da minha família, nascer com o dom, a Duda, ela desde pequena, ela sempre viu as coisas. E até a gente ia falando, quando a gente ia no terreiro dela, tá vendo, porque ela era muito pequena, assustava um pouco. E aí fomos trabalhando, ela foi um pouco parando de ver. E aí, com o tempo, ela voltou a ver novamente, ainda até que a gente morava numa casa que ela falava, mãe, tem uma pessoa que fica me observando a noite inteira, que ela ficava até tarde assistindo, né? Aí, um dia eu saí, encontrei com uma mulher, ela perguntou pra mim, você tá gostando de morar aí? Eu falei, tô. Nunca viram nada? Eu falei, eu não vejo nada. É que um senhor se matou aí na casa. E aí, até a gente saber da história, só quem via as coisas era a Duda. Aí, com o tempo, depois que a gente soube da história, a gente começou a sentir a presença dos espíritos dentro da casa. E hoje, não sei se hoje ela sabe lidar com isso ou ela não vê mais. Não sei se já virou amigo dela, já essas coisas. Mas hoje ela não fala mais. Né, que é o ver, ela não é uma questão permanente. Então, o vidente, ele não vê o tempo todo o espírito. Mas eu sou vidente, o tempo todo eu estou vendo espíritos. Não. Tanto que o Kardec fala que é uma coisa que é como se fosse uma crise estúdica. E também, para o vidente ver, o espírito tem que estar visível. Então, não depende só do médium. Depende também do espírito querer se mostrar. Mas não é assim uma coisa que o vidente ele
tem um super controle nem nada. É claro que se ele está numa reunião, num lugar que está disposto, né, a essa faculdade, igual quando a gente faz a psicografia e tudo, sim, mas no dia a dia não é uma coisa que ele evidente o tempo todo. Não é uma coisa que é o tempo inteiro. São crises, assim, que aparecem quando precisa. Que não é muito diferente da incorporação. A gente também não está incorporando. A gente não fica incorporada, tá de eterno. Algo mais? Alguém mais? Fred Nilson? Renata, hoje? Hoje tá quietinho? Acontece o seguinte, a mediunidade varia muito do nível do médium, né? E o médium, quanto mais ele for preparado moralmente, preparado nos estudos, mais ele vai ter condições de exercer melhor a faculdade dele. E é assim, é que nem uma pessoa que se forma nos seus estudos na parte material, profissional, por exemplo. E ele se forma, ele passa a exercer essa profissão, com um certo tempo ele se destaca, aquilo torna-se para ele uma facilidade, então ele vai para uma nova faculdade, estudar uma outra profissão que complete a profissão dele, né? Um outro estágio, né? dessa profissão. Então, é dessa forma que vai surgindo outras faculdades para o médium. Então, ele está bem preparado, aí ele vai tendo a oportunidade. Mas essa oportunidade depende muito, muito do equilíbrio do médium, o preparo dele, entendeu? Porque é difícil a gente fazer uma reforma íntima total. O tempo todo. A gente não consegue, é difícil, porque a gente tem os altos e baixos. Somos encarnados. Então, a gente tem falhas, mas a gente tem que buscar a renovação, porque o espírito, o corpo envelhece, o espírito não envelhece, o espírito rejuvenesce. Cada encarnação ele vai rejuvenescendo dentro do seu conhecimento, dentro da sua moral. Então, aí a espiritualidade vai lhe oferecendo outras oportunidades, entendeu? Por quê? Porque traz para ele as condições dele se aperfeiçoar e também quando essa faculdade vem trazer benefício a outros, entendeu? Quando ele trabalha em função de auxílio aos irmãos, entendeu? Ao próximo. A gente pode falar aí de Chico Xavier, por exemplo. Chico Xavier tinha todas as faculdades, né? Divaldo Pereira Franco, entendeu? Mas é um espírito de alto escalão, né? Já veio preparado. Já veio para isso. E eles além de vir fortalecido, preparado, assistidos por mentores espirituais, como a gente vê Chico Xavier com Emmanuel, com André Luiz, com outros espíritos superiores trazendo-lhe o apoio, né? E então a gente às vezes se a gente tivesse a faculdade de Chico Xavier, mas não é fácil, é duro. Não é fácil. É Aí duro porque tem coisa que a gente não aguenta. Então, a gente entra numa outra discussão, o Babá meio que deixou aqui pra gente pensar um pouquinho, né? Tem a ver com a questão da moralidade, mas tem essa questão de aguentar também. Porque um trecho do livro, ele fala assim, é uma faculdade, a questão de ouvir, né? É uma faculdade agradável quando o médium
escuta o espírito bom. Só ouve o que é bom. Ou quando escuta só o que ele evoca, né? O espírito que ele quer ouvir. E aí o pai sugeriu da gente discutir isso também. Porque aí entra na questão da moralidade. O médium audiente, pode ser que ele não é igual ao vidente, que são crises súbitas. Ele escuta, pode ser que ele escute o tempo todo. Então tá sempre ele ou o guia dele, um espírito, né, na orelha dele. E assim, se é uma pessoa que tem a moralidade dele lá para baixo, né? Uma pessoa que não pratica tanto a ética e os bons costumes, vai atrair para si a vozinha irritante. Sim, sim. Eu uma vez estava com o doutor Rezende, chegou uma pessoa e falou para ele: doutor, eu gostaria de ter a mediunidade do senhor, que maravilha, né? Ele falou assim: filho, não é fácil. Não é fácil, porque a gente não enxerga só o que a gente gostaria de enxergar, o que é belo. A gente enxerga muitas coisas e a gente tem que ter muito equilíbrio. Perturba, ele falou. Por exemplo, eu estava num almoço esses dias e um espírito obsessor percebeu que eu estava vendo ele. Aí ele chegou e começou a querer me perturbar. E eu falei que ele não ia me perturbar. Ele falou assim: então você vai beber Guaraná agora. E eu vou fazer você ficar bêbado com o Guaraná. Aí ele olhou para o espírito e falou: não, sabe por quê? Eu vou beber a Guaraná, mas primeiro vou orar para você, para que você seja encaminhado, seja auxiliado. Então, você vê, o médium tem que ter muito equilíbrio e tem que saber como agir, o que fazer. E a gente, de vez em quando, se enrosca. Se enrosca e se enrosca feio. Então tem que tomar cuidado. Sim. Ok, pode falar. Queria dar uns 10 centavos aqui também sobre esse assunto. Eu concordo com tudo que os irmãos disseram. Tem aí várias opiniões, vários pontos em que eu concordo. Mas, além de tudo isso, isso também é uma opinião pessoal, tá? Pela minha experiência, assim, de estudando espiritualidade, vivenciando, percebendo várias coisas e buscando resposta o tempo todo, que eu sou uma pessoa que fica o tempo todo querendo entender. Né? Antes da espiritualidade, eu tento entender as coisas. Né? Eu vou muito no pensamento de, eu não quero acreditar, eu quero entender. Né? Carl Sagan já falava isso. Então, eu sempre tive uma mente muito racional e questionadora. E para entender a espiritualidade, para mim, ela demorou um pouco para mim aceitar algumas coisas. Então, eu sempre tento entender as coisas também. E nesse processo de anos e anos tentando entender o que acontece, né, quando os olhos não podem ver, eu comecei a entender que as coisas também elas só funcionam através do merecimento. Não adianta você buscar algo se não for do seu merecimento. Como eu disse, isso é uma opinião pessoal. A espiritualidade, ela é muito sábia e ela não erra. Então, um médium, ele pode querer pintar, abordar, espernear. Se não for do seu merecimento, seja para o bem ou para o mal, não vai acontecer. Eu acredito que as coisas elas tendem a te favorecer se você merecer, se você fizer por onde. Então, isso vai desde o estudo até uma simples ação, ou um simples desejo, uma simples oração, seja lá o que for. Eu acredito que tudo vai na base do merecimento. Eu acho que o universo, ele anda dessa forma, porque a hierarquia espiritual, ela é através do merecimento. Se eu estiver falando alguma bobagem aqui, mas é assim como eu entendo, de que não existe um cargo dado, entre muitas aspas. Aqui, você foi um bom filho, isso aí. Você vai ter tal posição. Eu acredito muito no merecimento. Eu acho que, seja por bem ou por mal, vou te repetir, através do merecimento. Se você merece aquilo, com certeza chega até você de alguma forma. E aí a gente entra numa outra questão. Os médiums, né, têm a questão do merecimento, mas aí, em contrapartida, tem os que acham que merecem. E aí a gente tem um grande problema, porque tem ali, né, uma pessoa que acha que ela tem que ser vidente e ela começa na cabeça dela a trabalhar aquilo e ela realmente começa a ver. Ela realmente começa a ouvir
A Ela mente também realmente- engana, né? A mente projeta muitas coisas E aí, também, né? exatamente. A gente tem que E aí tomar cuidado cabe, com por isso, exemplo, né? numa situação de um grupo, tentar identificar, né? Realmente, está passando por um filtro que está dizendo realmente não é, né? É um espírito que está ali, às vezes é o médium, às vezes é o ego, às vezes a pessoa quer ser um vidente e acredita. Por isso que Aí eu tem que acho- passar eu pelo acho que crivo a da reforma razão, né? íntima é tão importante. Porque a reforma íntima, para mim, seu Edmilson, não significa que a pessoa está num nirvana o tempo todo, até porque senão a gente já estava desencarnado, né? Se a gente está aqui para aprender, mas significa que a pessoa está constantemente se questionando. Será que essa foi a melhor atitude que eu poderia ter? Será que... Enfim, cada questionamento é íntimo, né? Senão a reforma não seria íntima. Então, é nesse sentido. Eu acho que uma pessoa que se propõe a se auto-perceber, talvez em algum momento ela perceba que talvez ela esteja sugestionando, que talvez ela esteja trazendo coisas que são muito mais do seu próprio interesse do que de fato pela caridade e assim sucessivamente. Isso são médiums que querem ser bons médiums e que querem realmente, né, seguir a verdade. Mas tem questão de ego, tem gente que vai falar, não, eu quero ser vidente, eu sou vidente, começa a projetar, começa a enxergar. E aí esse tipo de pessoa não vai fazer reforma íntima, não vai olhar para o seu interior. Ah, eu estou sendo realmente um bom médium, não vai, entendeu? Então isso que a gente tem que sempre tomar cuidado e sim, temos sempre que nos policiar. Mari, levanta a mão? Ou Carol? Alguém não levantou a mão ainda? Desistiu, Mari? Pode falar. Hoje é hora de discutir hoje. A gente vai finalizar assim discutindo. Eu queria falar sobre o assunto antes desse agora, Tá. de De gente, escutar? né? Sim. Que a gente pode escutar espíritos bons e espíritos ruins. Então, assim, o espírito bom é confortável, né? Você Sim. tá... Agora, o espírito ruim, assim, um espírito que procura ajuda também, se você não tiver um auxílio, se você não tiver uma direção, um amparo, você enlouquece. Sim. Porque eles é perturbador. A energia deles é muito pesada. Muito Então, pesada. assim, da mesma forma que eu sou grata por ter esse espaço aqui, porque acho que senão eu nunca conseguiria entender que de fato eu sempre vivi, sabe? Sim. Então, eles vêm para pedir ajuda. Eu nunca ouvi assim, por exemplo, coisas xingamento ou coisa assim, não. É sempre assim, pedido de ajuda, de socorro, de gritos assim, de criança, de adulto, e isso você chega a duvidar de você fala, meu Deus, será que eu tô sã, sabe? Será que eu já procurei médico, já fui internada, fiz vários exames na cabeça. Então, assim, quando eu comecei o estudo aqui, para mim foi assim, tem sido, né? Assim, abrindo um leque de informações, assim, porque a gente se sente mal também, culpado, se sente culpado de ser assim, de achar que porque você não tá entende. traindo. Você não entende, você fala, caramba, o que está acontecendo, né? Então, mas esses espíritos, eles estão aí em busca de ajuda também. E aí hoje que você estuda, que você tem o conhecimento, você percebe que não são espíritos zombeteiros, que não são, porque hoje você trabalha a sua cabeça. Isso. Então hoje você acorda, você faz né? Quando você vem para casa, você tem sua velhinha, mas tudo tem que fazer. Então são realmente pedidos de ajuda e eles vêm com os seus guias espirituais. É um dom também de socorrer os irmãos, porque os trabalhos espirituais não socorrem só os encarnados, socorrem muito mais os desencarnados do que os encarnados. Quando a gente está auxiliando um irmão encarnado, muitas das vezes o ambiente está lotado de espíritos que os mentores espirituais trazem para poderem também escutar o assunto, a discussão do assunto, para que eles venham perceber. Porque muitas das vezes eles não percebem os mentores espirituais de tão
envolvido que eles estão na situação deles. E aí os irmãos espirituais, através de um passe, de um tratamento que eles fazem naquele espírito, trazem no ambiente. Aí, por nós sermos encarnados e termos que usar a voz, o tom de voz que a gente tem, os mentores espirituais aproveitam, porque aí eles têm a condições de escutar. Sim. De escutar. Aí, quando eles começam a escutar, eles começam a perceber. Entendeu? Começam a perceber, aí eles começam a enxergar quem está à volta deles. Uhum. Entendeu? E é a hora que eles são socorridos. Então, é um dom de caridade, de auxílio. Entendeu? Sim, concordo. É a qualidade, o tipo da mediunidade que ela tem. Entendeu? E ela só tem que sempre manter o equilíbrio, a certeza, que ela tem que estar preparada para auxiliar. E muitas das vezes, nesse momento, uma oração que ela faça, um pedido de auxílio a esse irmão, já é o suficiente para ele ser socorrido. Sim. Alguém mais quer acrescentar? Na live, a Sara concordou com a primeira fala do seu Ednilson. Ela falou que desenvolvimento mediúnico anda de acordo com o amadurecimento e o propósito de servir. E a Dea Passione, agora ela fez uma pergunta. E quando uma pessoa sente a energia de um lugar pesada, pode-se dizer que atraiu esse tipo de espírito? Como saber se esse espírito está buscando ajuda? Se a pessoa não tem conhecimento. Esse conhecimento, imagino que está falando dessa percepção que a gente tem de saber quando é um espírito que precisa de apoio e um obsessor. Imagino que seja disso que ela está referindo. Todos nós temos essa questão sensitiva, né? Então, todos somos médiums impressionáveis e sensitivos. Sensitivos. Que é essa questão de chegar num lugar, sentir um ambiente mais pesado. E eu posso estar falando besteira, a gente pode confirmar com o pai depois também essa questão. Quando é uma pessoa que não estuda, assim, não é um médium de desenvolvimento, se a pessoa está carregando ali, a pessoa se estressa muito fácil, é uma pessoa que está negativa, vamos dizer assim, entra num lugar que está pesado, que pode ser que não seja espírito pedindo ajuda. Pode ser um espírito obsessor, um espírito zombedeiro que está vibrando na mesma sintonia. Se é uma pessoa que está ali com a cabeça sempre firme, não digo pessoas que estudam, tá? Digo no dia a dia. Tem pessoas, tem pessoas que são muito zens e tem pessoas que são mais estressadas. Então, se é uma pessoa que está ali sempre zen e aí está vibrando alto, chega no sente, pode ser que seja um espírito pedindo ajuda. Como essa pessoa vai saber? Estudando. Eu acredito que seja estudando, indo para o desenvolvimento. Se tem essa percepção, eu sinto isso, eu quero entender, eu quero ajudar. Se for um espírito de ajuda, tem que procurar um lugar e desenvolver. Por si só, não pode. Acontece também uma coisa. A pessoa, se vai num ambiente que, quando ela chega, percebe que é pesado, ela tem que analisar se aquele ambiente é para ela, como que é aquele ambiente. Então, muitas das vezes, é muito mais fácil dar meia volta e voltar para trás, porque o ambiente não é adequado, tanto pela parte material como para a parte espiritual. Então, a pessoa, melhor se retirar do ambiente, entendeu? Agora, quando ela está num lugar que o ambiente é bom e ela percebe uma energia negativa, tem vários fatores. Pode ser um espírito que está vindo para perturbar o ambiente, entendeu? Aí, a necessidade de se prepararem, orar, pedir até mesmo o auxílio dos mentores espirituais para retirar aquele espírito do ambiente, levar ele para um tratamento, para um local adequado, ou às vezes
o próprio espírito está ali em sofrimento, transmite a energia negativa por causa do sofrimento dele, mas ele se acalma, ele abranda aquela situação dele e passa a ser auxiliado pelos mentores espirituais, que também é muito comum. Né? Certo. Aí fica assim, se ainda ficou dúvida, manda aí que depois o Baba responde melhor. Alguém mais? Eu só ia comentar em cima do que o senhor Ednilson falou para a Dea, que eu que sou uma médium medrosa, que mesmo com todo o estudo, eu tenho morro de medo de encostar um egum em mim, eu não saber o que fazer com aquilo. Então, na dúvida, Dea, quando você sentir um negócio pesado, volta para casa, faz sua oração, vem aqui no terreiro, pede ajuda do babá ou dos irmãos mais velhos, que eu tenho certeza que você vai conseguir de uma maneira segura para ti auxiliar essa alma aí, se de fato ela estiver precisando de ajuda. Não ter medo não ter medo já é muito importante, porque quando você não tem medo, é mais difícil o espírito te atacar. Porque ele entendeu? percebe o medo. Agora, com o medo, facilita ele te atacar. Porque o medo te retrai e você não se defende. Você não tem medo, você pode até se assustar. Se assusta, mas você para, afirma a cabeça e fala, aqui não, aqui nós vamos orar por você, aqui nós vamos pedir a seu favor, você também merece ser ajudado, você entendeu? Porque a primeira coisa, a gente não tem que ser mal educado com espíritos que não têm conhecimento, ou que carrega a maldade dentro dele. Por que será que ele carrega essa maldade dentro dele? O que levou ele? É a mesma coisa que a gente vê uma pessoa perambulando pela rua e você olha e fala, nossa, aquela pessoa perambulando pela rua virou andante. Mas o que levou ele a fazer aquilo? Então a gente tem que pensar nisso também, né? E todo mundo merece uma oportunidade, merece um momento de carinho. Porque quando há amor, até os corações mais endurecidos se dobram. Alguém quer falar mais uma coisa sobre esse assunto? Aí fora? Não. A gente tem ainda 5 minutinhos antes da prece. Tem pergunta? @terapi Andressa pergunta. Comenta, desculpa. Quando eu aplicava reiki, acontecia espíritos pedindo ajuda com frequência. Então, não conheço de reiki, mas para quem é dessa linha também é um caminho de ajudar, seu Ednilson, o reiki. Sim, tudo é ajuda. E o reiki, o júri, o passe. E ela complementa aqui. Após uma cirurgia que fiz no final do ano, percebi que não vejo mais espíritos pedindo ajuda, apenas por sonhos. É normal, quando estamos em recuperação, ficarmos assim? Ela pergunta. Os mentores espirituais... Os mentores espirituais, eles também afastam esses espíritos e por um seguinte, a pessoa está se recuperando. Ela precisa das energias dela para se recuperar, para se fortalecer. Entendeu? Então, se aparece um espírito pedindo ajuda, vai prejudicar ela. Ela está numa fase de recuperação, então ela vai ser prejudicada por causa das energias do espírito. Entendeu? É diferente. Se chega um espírito de luz perto de uma pessoa que está se recuperando, ela vai se fortalecer, ela vai melhorar. Entendeu? Aí eu queria levantar rapidinho, como a gente tem pouco tempo, só a curiosidade de que a questão dos médiuns videntes, nós temos muitos cegos, pessoas que são fisicamente, né, não enxergam, que são excelentes médiuns videntes. E são os melhores médiuns. Sim, porque não tem a visão real, né, física para atrapalhar. E aí, basicamente, né, como funciona, é o perispírito do espírito, que liga no perispírito do médium, e enxerga pelo olho da alma, então não tem nada a ver com o nosso corpo físico.
E aí, como eles não têm a visão meio que para atrapalhar ou para... Eles enxergam pelo terceiro olho. O uri, que a gente fala no terreno. Sim. Através da pineal frontal, ou do uri frontal, que o espírito faz com que a pessoa tenha a visão. E aí ela não tendo esse sentido físico, faz com que ela consiga aguçar melhor o sentido expressivo. Até na incorporação mesmo, quando a gente fecha os olhos, principalmente no começo, a gente ativa mais a audição, né? Então parece que a gente escuta mais os atabaques, a gente escuta tudo e a gente consegue, porque a gente... E fora que a gente não se perde com todo o resto. A gente fecha esse sentido e ativa outro, acho que muito mais forte, né? Sem abrir outra discussão, Mari, para mim o que ativa não é tanto a audição, ativa mais as questões físicas. Eu percebo mais sensível o meu corpo, sabe? Um vento frio me dá muito frio, sabe? Um vento quente me dá muito calor. Então, também eu acho que esses outros sentidos que se aguçam na falta de um, talvez tenha a ver também com o próprio desenvolvimento mediúnico de cada médium. Quando eu trabalhava quando eu trabalhava só no kardecismo, eu não ficava tão emocionado como eu fico aqui no terreno. Hoje, eu fico muito emocionado aqui no terreno. Essa convivência com o terreiro que eu estou tendo, os meus irmãos aqui no terreiro, está me fazendo mais sensível, entendeu? Então, eu fico muito emocionado. Eu acho isso muito bom, porque eu estou começando a compreender cada vez mais a função do terreiro, os encarnados, a função do terreiro para a espiritualidade. Sim. E o trabalho dos irmãos do terreiro, ao lado dos mentores espirituais, estou dizendo, né, em favor dos encarnados. Então, eu sinto mais essa sensibilidade. Isa? Jéssica, eu ia perguntar sobre essa questão da visão dos espíritos. Tem pessoas que já nascem com o terceiro olho aberto. Eu tenho o exemplo de um amigo meu, ele nasceu com isso aberto e ele sempre via muito, desde sempre. Uhum. Tinha esses episódios, né? E quando ele começou a frequentar um terreiro, ele conversou com a entidade fechou. Então, as entidades de luz têm o poder para cortar entre aspas, essa mediunidade para a gente não ver mais, porque tem muitas pessoas que têm medo, não quer ver muitas coisas ruins e realmente quer parar de ver. Eu não sei como funciona a parte de cortar, eu sei que realmente isso funciona, inclusive alguns irmãos, né, a gente tem conhecimento de que realmente teve isso, mas é porque ainda não está a entidade, eu acredito, eu não posso falar pela entidade, acho que o Baba responderia melhor, mas a entidade enxerga que talvez não estejamos preparados para isso nesse momento. É uma coisa que ele vai cortar, vai tirar, vai fechar para sempre. Mas às vezes você precisa desenvolver ou até ter um pouco mais de maturidade para enxergar o que você estava enxergando. Quando a entidade sempre está preparada. É o médium que não está preparado. O médium que não tem condições de estar enxergando o que está. De estar exercendo aquela mediunidade. Uhum. Então, às vezes, precário, vamos dizer, ou às vezes temporário. Normalmente é temporário. É temporário. Você entendeu? Até que o médium se prepare, estude e ganhe conhecimento. E saiba lidar Entendeu? com isso. Pode falar. Mas se o médium não está preparado, por que ele nasceu com isso? Por que isso foi dado a ele desde quando ele veio ao mundo? Aí, pode responder. Não, eu ia fazer uma brincadeira, ia falar porque Deus quis. Merecimento, porque merece, agora tem que aprender a lidar com isso. Só para fechar com você falou de uma curiosidade aí, né,
da visão e tal. Tem uma outra também que diz, né, que Beethoven, ele compôs as sinfonias mais famosas dele já no final da vida, quando ele já estava surdo também, né? Que ele não escutava com o ouvido físico, mas Era inspiração. era espiritual aquilo, né? Então também é muito legal essas curiosidades, né? Eu sabia que você ia falar, porque entrou no seu caso. Eu não sei se vai Com esclarecer certeza alguma vai. coisa. Mas, assim, no meu caso, é uma coisa que acontece comigo desde criança. Então, eu não sabia nem o que fazer, nem porquê, eu só fui ter entendimento, quando eu comecei a estudar. Quando eu comecei a vir para o terreiro, quando eu comecei a vir na reunião kardecista. Então, assim, é uma coisa que já me acompanhava, mas eu, ser humano, Mariana, não conseguia entender e nem trabalhar isso, sabe? Nem na minha vida, nem espiritualmente, isso só atrapalhava, porque me trazia confusão, me trazia desespero, assim, porque eu não entendia. Então, assim, eu só consegui melhorar quando eu consegui estudar, que aí veio o entendimento. E eu ainda estou começando, então, assim, tem um caminho imenso pela frente. Aí, no caso, Mari, seus pais também não tinham conhecimento. Não, nunca. Nem... Os pais não têm conhecimento, Não consegue então ajudar. começa a tratar o filho só na medicina e não busca um socorro espiritual, entendeu? Porque quando tem um socorro espiritual, os mentores espirituais vão orientar os pais, porque é a mediunidade daquela pessoa, ela reencarnou com aquela mediunidade, que é o caso dela. E aí orienta os pais, aí começa os pais estudar para auxiliar a criança no entendimento. E outra coisa, os pais estudando, orientando a criança, vai também segurando, brincando um pouco essa, vamos dizer, investida de muitos espíritos, né? Uhum. Porque é aquele negócio, nem sempre você vai escutar e ver o que é bom, né? Ô Mari, então, no seu caso, você acredita que esse dom, né, da vidência, da audição, foi dado para você como uma forma de fazer com que você venha cuidar da sua espiritualidade e também para ajudar, né, os espíritos que precisam de ajuda? Antes, eu sempre soube que eu tinha alguma questão espiritual, alguma missão, alguma coisa que ainda precisava, eu ia encontrar. Então, eu não cheguei no amor, eu cheguei na dor. Tem gente que fala que eu cheguei na dor, eu cheguei aqui em pedaços, porque eu não entendia nada do que acontecia na minha vida. Então, e eu sinto até hoje que a única missão que eu tenho, eu trato até na terapia, porque não a única, mas a mais importante é cuidar de pessoas, mas eu não sabia que isso incluía espíritos também desencarnados. Então, quando eu faço isso, não aqui no terreiro, na rua, na vida, eu me sinto melhor do que talvez a própria pessoa, entendeu? Então, não sei se é, se não é, eu sei que eu quero aprender, desenvolver e poder servir. Talvez tenha a ver com a própria evolução espiritual. Então, a gente não brinca que a pessoa vem na encarnação com um contrato assinado e tem várias letras miúdas que a gente não consegue ler. Talvez esse seja o contrato e talvez essa seja uma análise que a Mari tem hoje e que daqui 10 anos, 20, se a gente perguntar, ela fala, não, nada a ver, aquele negócio lá era outra coisa. Então, E que talvez quando ela era criança, ela queria que chegasse ao Pai Santo e destravasse. Mas por enquanto não. Por enquanto não, para se desenvolver um pouquinho, entendeu? Não, eu falo que eu encontrei aqui pela internet, eu não tinha acesso nenhum, nunca tinha contato, nunca tive ninguém que falasse, vamos no terreiro, vamos ver o que acontece. Nada. Eu tive um sonho lá e falei, vou resolver isso. Aí busquei na internet, cheguei sozinha, sem eira nem beira, sem família, sem nada. Agora, e como que está a sua família agora, depois que você começou a frequentar o terreiro,
e você começou a ter mais esclarecimento. Como que a tua família está? A minha mãe, principalmente, ela reagiu muito bem. Minha mãe é evangélica, mas ela entendeu, sempre entendeu, assim, a partir do momento que eu comecei a me cuidar, o quanto foi bom para mim. E o quanto refletiu na minha família, o quanto refletiu na minha vida, o quanto, enfim, minha família, a minha vida, assim, foi transformada. Não é uma coisa de filme, desenho, não, gente, porque realmente era tudo em desequilíbrio. E aí, a partir do momento que comecei a cuidar, comecei a refletir em outras pessoas também que convivem comigo, que sofriam comigo. Passaram a ser beneficiadas. Isso, Passaram a ser exatamente. beneficiadas. Vocês vejam a importância de uma mãe, né? Ela é evangélica e, você vê, a gente tem que respeitar todas as religiões, né? Sim. Porque eu acho horrível a pessoa criticar a religião do outro. Seu Ednilson, desculpa te interromper, mas é porque a gente está super apertado no nosso horário. Mari, obrigada pelo seu compartilhar, porque eu acho que aqui na live tem um monte de gente que está doendo também, então já fica como uma sugestão, se quiserem vir conhecer e de repente sanar e de repente poder ajudar também, então acho que é super pertinente. E para encerrar aqui a nossa live, não sei se a Jéssica vai seguir depois, a Sara deixou parabéns, disse que a noite de estudos está muito rica de conhecimento e o debate está muito bom. E a Dea concordou com ela, falou que o debate é muito esclarecedor, mas pena que já vai acabar. Está acabando mesmo, mas terça-feira tem mais. Tem que ser respeitado o horário. Você acha que dá tempo pela live da oração? Ou vai ter que fazer a oração fora? Se você for fazer agora, vamos seguir aqui. Quem na live precisa se retirar, fica à vontade. A de pelo tempo do Instagram mesmo. Não, tem? Não, tá tudo bem. Então a gente vai fazer a nossa oração da corrente médica. Eu peço para o Werner fazer. Mais Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E que assim seja. Então, os nomes de hoje, dessa terça-feira do dia 14, são Francisco Menezes, André Passione Coelho, Ricardo Francisco Coelho, Renan Passione Coelho, Tiago Passione Coelho, Gabriel Passione Coelho, Pedro Henrique Passione Coelho, Andressa Hora, Gustavo Evangelista, Luísa Hora, Elisa Hora, Vitor Luiz Pereira Lopes Antônio, Nicole Pereira Vicentini Guimarães, Monique Pereira Vicentini, Zoe Liz Pereira da Silva Vicentini Guimarães, Douglas Henrique Hidalgo Pereira Pinto, David Lucas Hidalgo Pereira Pinto, Reinaldo da Silva Guimarães, Giovanni Arnold Cardoso, Marinalva Aparecida Barros da Silva, Carlos Alberto Simões, Carlos Fabrício Barros Simões, Michele Aparecida Moreira Cândido, Judite de Moraes Simões, Aline Lourenço Gomes, Alberto Pascali Cardoso, Rosângela Bordim Rosa, Paulo César Rosa, Isabelle Bordim Rosa. Esses foram os nomes. Queria agradecer então ao pessoal da live por interagirem com a gente, por estarem aqui com a gente, e voltem na terça para matarem a saudade do babá. Muito obrigada.